Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário você está assistindo esse Repartir, mais uma quinta-feira do Fluir e o Fluir das Fontes. E hoje nós estamos aqui do lado da represa, numa represa aqui em Vinhedo, no interior de São Paulo, para trazer essa mensagem para o teu coração, para o teu interior. E hoje com um tema muito poderoso. Quando nós falamos de fluir, nós falamos daquilo que nós já recebemos do Senhor. Nós falamos daquilo que nós recebemos do alto. Então foi as águas que agora fluem através de nós. Mas a palavra que eu trago hoje é o louvor que rompe as resistências para abrir o caminho de resgate, as trombetas de Jericó. Uma palavra tão poderosa a respeito de uma estratégia e uma estratégia celestial. Quando nós vamos falar a respeito dessa palavra, e trazer ela realmente para ser moldada no nosso interior. Uma semana que nós estamos falando sobre louvores, falando a respeito daquilo que é muito mais do que cantar, muito mais do que sentar e entoar realmente um cântico ao Senhor. Nós estamos falando a respeito de armas espirituais, capacitações espirituais. Só o salmista Davi escreveu diversos e inúmeros louvores. E esses louvores são uma constituição da vivência, daquilo que foi uma trajetória, a respeito de declarações do seu interior. Então o louvor, ele parte, ele rompe uma barreira de simplesmente cantarolar para ser uma arma de guerra. Então, nesse contexto poderoso das palavras que você recebe aqui, desde segunda até domingo, em toda uma semana aonde o Betão, né, o irmão Betão separa ali um tempo para colocar para vocês cada tema do mês, cada tema da semana, cada tema do ano, para que você possa se rechear com aquilo que são as verdades que constituem o seu interior. Então, nessa palavra poderosa, o louvor que rompe as resistências. Quando nós falamos a respeito de um louvor que rompe as resistências, nós estamos falando a respeito de um interior que canta ao Senhor, o interior que obedece ao Senhor em um quesito de muito mais do que, como eu disse já no começo da mensagem, que cantarolar. A gente está falando a respeito de uma obediência, de um coração que não se encontra rebelde ao Senhor. E fala aqui a respeito para abrir o caminho de resgate, a trombeta de Jericó. E para quem não conhece essa mensagem tão poderosa, a gente está falando a respeito de o acesso a uma cidade onde se encontrava como uma fortaleza. E quando nós falamos a respeito de fortaleza, nós estamos falando a respeito de muralhas, a respeito dos pontos que se colocam como uma resistência, impedindo você de acessar aquilo que é uma promessa, impedindo você de acessar aquilo que Deus já falou que você iria acessar. Então, essa mensagem aqui, ela é para trazer um refrigério para a sua mentalidade, para que o seu interior possa crer a respeito de todas as palavras que você já recebeu. Quando o Senhor fala que do seu interior fluirão rios de águas vivas, quando o Senhor fala que as muralhas do inferno, quando o Senhor fala que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, que é a sua marca, Ele está declarando a respeito de uma convicção que você recebeu. Eu amo muito uma visão que vai falar a respeito do ser tricotômico, porque ele vai dizer a respeito da nossa constituição. Aquilo que é uma constituição humana, ela é dividida em 3 setores. E o primeiro setor é o setor carnal, é aquilo que é o exterior. Então, se nós confiamos naquilo que é exterior, geralmente nós andamos segundo as nossas próprias estratégias. Todas as pessoas que confiam na força do seu braço, ela tem o seu próprio planejamento. E os seus planejamentos são segundo aquilo que é a sua capacidade, segundo os seus networkings, né? Segundo a conexão familiar, segundo os números que ele tem no contato de WhatsApp para contatar segundo uma possibilidade, segundo um evento difícil que está passando. Então, a parte exterior, ela é limitada por aquilo que é visível. E recentemente eu conversei com não lembro quem, a respeito de um interior que confia no Senhor, anda pelo seu espírito. Porque a partir do momento que nós andamos pelo nosso espírito, nós conversamos de espírito para espírito, num ponto que eu quero ressaltar, que é o espírito, que é um dos atributos que se encontra dentro do seu interior. É onde vai falar a respeito da sua consciência, onde vai falar a respeito da sua mentalidade, onde vai falar a respeito daquilo que é a edificação do Senhor em você. Então, eu conversei com esse irmão e falei assim, cara, quando você vai falar de espírito para pessoas carnais, elas não entendem. Elas não conseguem absorver a mensagem que você está passando.
porque elas vão trazer sempre para a esfera física. Então, as estratégias do Senhor, elas não são física e elas são loucura. Se elas são loucura, não tente explicar para as pessoas aquilo que o Senhor disse para você fazer. Não tente explicar para as pessoas por que você está dando voltas ao redor de uma cidade. Não tente explicar para as pessoas porque você está num lugar onde não faz sentido, você não tem nenhum lucro financeiro, você não tem nenhum tipo de retorno pessoal. Não tente explicar para as pessoas o porquê você está fazendo o que está fazendo por obedecer o Espírito de Deus. Então, a respeito dessa constituição, que é essa edificação do Senhor, nós vamos encontrar uma edificação no Espírito. E como o Espírito se edifica? A palavra do Senhor vai declarar assim que Jesus ele fala: as minhas palavras são Espírito e vida. Se as palavras de Jesus são Espírito e vida, ela vem para edificar o seu espírito. Uma vez que o seu espírito está edificado, ele se torna inabalável. Então eu quero entrar aqui no primeiro ponto de 3 pontos. E esse primeiro ponto a respeito dessa mensagem de Josué, no capítulo 6, no versículo 14 e no versículo 15 e 20, onde vou estar falando a respeito da mensagem dessa cidade. Uma cidade com um muro alto, uma cidade onde o povo de Deus andou ao redor dela, caminhou ao redor dela durante 6 dias e houve ali o consumar de uma estratégia que não tinha uma visão humana de conquista, como força do braço, mas tinha uma força espiritual por uma estratégia celestial que recebeu. Então, nesse primeiro ponto que eu quero trazer é a resistência que contra aquilo que fica de pé. A resistência não fica de pé, a resistência não fica de pé com as estratégias celestiais que nós recebemos. A partir do momento que tem essa declaração das resistências humanas, carnais, físicas, demoníacas, às vezes por inveja, às vezes de pessoas que estão de pé dentro de um cenário que já tem uma palavra de declaração para que você acesse, para que você entre, mesmo assim é uma forte muralha. Nós andamos não por aquilo que é a força do nosso braço de acessar, nós andamos segundo uma estratégia celestial que recebemos. Essa estratégia celestial é a convicção de que aquela terra vai ser tomada como posse. A palavra vai declarar lá no livro de Êxodo a respeito da conquista do povo de Deus depois do exílio no Egito. O povo sai, adentra o Egito, passa ali 40 anos e se dá de frente com uma terra prometida. Aquela terra prometida, debaixo ali dentro os seus 12 príncipes vindos do Egito para espiar aquela terra, eles vão, acessam aquela terra, espiam aquela terra. 10 desses príncipes não creem que podem acessar aquela terra, mesmo com palavras de Deus para acessar aquela terra. Olha que interessante, porque o acesso de Deus nunca foi baseado se você vê que o inimigo é pequeno, você pega a sua força, baseia, faz a somatória e fala assim, vou conseguir vencer. Não é essa a pauta. A pauta verdadeira é, Deus falou, então eu consigo acessar. Então, 10 daqueles que espiaram falaram assim que não poderiam acessar. 2 daqueles que espiaram falaram que acessariam. E muito mais, a declaração deles é, nós entraremos e comeremos eles como pão. Então, numa declaração como essa, nunca tente enfrentar aquilo que são as promessas que o Senhor já declarou a seu respeito, os acessos que o Senhor já declarou ao seu respeito com as suas estratégias humanas. As estratégias humanas não são capazes de vencer e derrubar muralhas que são colocadas espiritualmente. Aquilo que derruba muralhas espirituais são estratégias espirituais. E toda estratégia espiritual é pautada debaixo de uma palavra que nós recebemos. Uma vez com que nós temos essa palavra, você tem essa palavra, eu tenho essa palavra, haja com convicção nela. Porque a convicção vai te trazer esse acesso. No segundo ponto que eu quero trazer aqui é a respeito que a unidade de frequência derruba qualquer muralha. E esse trecho dessa palavra, que está lá em Josué, vai falar bem o seguinte: gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas,
E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado. E o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Olha que interessante, porque a palavra vai declarar assim, com o grito do povo e a buzina dos sacerdotes. E é muito forte essa palavra porque fala de uma unidade. E uma vez com que nós trabalhamos corações que estão entrelaçados num único propósito, é muito difícil a vida cristã como um todo, olhando como um panorama geral a respeito do Brasil, porque nós encontramos geralmente as casas divididas em suas próprias teologias. Até mesmo as pessoas que estão assistindo esse repartir estão às vezes julgando a palavra que está recebendo por pauta daquilo do conhecimento que tem por si próprio. E o interessante é que toda a pauta de que eu entendo e você não entende gera uma divisão dentro do corpo. E quando nós vamos falar a respeito do sacerdote e do povo, a gente vai perceber que o sacerdote usava as buzinas e o povo, com o grito, unia na mesma frequência. Então, a frequência em si, de unidade, não simboliza que você fala na mesma tonalidade do que eu, não simboliza que você tem a mesma capacidade de entender que eu tenho, ou você tem o mesmo prisma, ou você olha de uma mesma direção que eu olho. Não está falando a respeito disso, está falando de um único alvo. De você, com a sua frequência, com a tua voz, em unidade com o teu irmão, com outra frequência, mas com a mesma voz, e com o sacerdote, com a mesma intenção, com o mesmo olhar, com uma frequência que se une com um único só som, faz com que essa unidade derrube as muralhas. O povo do Brasil tem essa dificuldade, não falo só do Brasil, eu falo ao decorrer do mundo, de dificuldade de se unir, dificuldade de ser um só corpo. Seja por fazer realmente com que as igrejas hoje, e é muito triste de falar isso, se tornem grandes franquias, mas o Senhor ele bate sempre na tecla de que nós somos unidos por um só corpo, que é Cristo Jesus. As maiores de todas as muralhas foram derrubadas por um só homem. A palavra vai declarar: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres e fomos libertados por uma única frequência. É a frequência do Filho de Deus. E se a frequência de uma única voz, a frequência de uma única ação derrubou a maior de todas as muralhas, por que nós, como um único coração, não vamos se unir numa única frequência para derrubar as muralhas que devemos derrubar? A palavra vai declarar que o Senhor fala assim que nós devemos pregar esse evangelho em todos os lugares, em todas as nações, até os confins da terra, mas ele vai declarar a respeito de um só coração. Quando ele vai nos chamar de corpo, ele vai falar bem ajustado, ossos, medulas, cada parte como um integrante, formando mesmo essa edificação. Ele vai bater na tecla de que a unidade consegue derrubar as muralhas. É muito interessante as pessoas, por conta própria, eu vejo que, por mais que nós falamos de unidade, as pessoas elas são muito presas ao ego delas. A achar com que, eu também passo por isso, de achar com que por nós vivemos o nosso próprio universo, nós somos capazes de interferir em qualquer situação e vencer qualquer situação. Mas essa, na verdade, não é a realidade de uma conquista. Porque a realidade de uma conquista é a partir do momento que eu entendo que o unir de diversas pessoas, o unir de diversas mentes, o unir de diversos irmãos faz com que aquela muralha, faz com que aquela situação, faz com que aquele terreno seja realmente conquistado. A conquista vem pela unidade. Ninguém conquista e ninguém vai longe sozinho. Se nós pegamos todo o decorrer das Escrituras, nós percebemos que o homem geralmente não está conquistando nada sozinho. Ele sempre está em auxílio com outras pessoas. E esse trecho ele é muito forte, porque a unidade da frequência que derruba qualquer muralha
nós podemos lembrar daquilo que foi Nimrod. Nimrod com um coração completamente desalinhado com aquilo que foi o propósito. Para quem não conhece Nimrod, Nimrod foi um homem muito conhecido nos tempos antigos. Ele tinha uma unidade com o povo que caminhava com ele, edificou cidades, e o interessante é que a palavra vai declarar que o próprio Deus desce do céu e lança uma palavra falando assim que seriam capazes de conquistar e construir qualquer coisa pela unidade. Então, a marca dessa unidade é a marca de uma chave, a marca de um acesso. Então, a palavra vai declarar lá em Josué que o povo gritou, os sacerdotes tocaram as trombetas e o povo, ouvindo aquela frequência, aumentaram a frequência que eles mesmos estavam emitindo naquele cenário. E é muito interessante olhar para esse ponto. E ontem, aqui em Vinhedo, nós estávamos no meio de uma oração que estava acontecendo lá no cenáculo, e eu baixei a cabeça assim, comecei a invocar o Senhor e eu falei assim: Senhor, que tu cresças e eu diminua, que tu cresças e eu diminua, que tu cresças e eu diminua, porque é impossível alguém com o ego inflado consiga se unir a outras pessoas, porque a unidade que o ego inflado vai tentar fazer com outras pessoas é a unidade da hierarquia, a unidade de tentar dominar outras pessoas. Então eu falei que o Senhor cresça e eu diminua, e um coração que está esvaziado de si mesmo consegue se unir a outras pessoas porque está pronto para servir. É impossível alguém com o ego inflado conseguir se unir a outras pessoas sem tentar subjugá-las. E a marca da vitória, a marca da conquista dessa cidade é a marca de pessoas que estavam unidas não por propósitos pessoais, mas por uma declaração que o Senhor já tinha declarado e decretado, que foi a estratégia celestial recebida do alto. Então o terceiro ponto é: o muro caiu, não perca tempo, tome a cidade. Eu vejo dentro dos cenários que nós vivemos, que às vezes tudo já caiu por terra, todas as dificuldades, a resistência, todas as pessoas que se colocavam realmente como um impeditivo, tudo aquilo que eram as dificuldades, as burocracias, para que a gente acessasse aquela situação. Mas no momento de acessar a situação, há uma inércia, há uma falta de proatividade, uma falta de determinação, uma falta de convicção de eu vou agora acessar. E a palavra é muito forte quando ela vai dizer a respeito disso, né? E antes de ler a palavra, eu lembrei de uma situação que é um elefante. O elefante, ele é amarrado, né, pela corda e colocado numa árvore, e ele fica tentando fugir daquela árvore, e chega um momento que ele já é adulto, eles amarram o elefante naquela corda, num graveto ou em qualquer outra coisa que seja amarrada ao chão, e aquela memória muscular faz com que ele não saia dali. Por mais que agora ele tenha força para romper, a memória faz com que ele não rompa. Então a mensagem vai declarar bem o seguinte, bem ali no final, fala assim: e o muro caiu, e abaixo, o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Olha que interessante. O muro caiu, a resistência caiu por terra. E agora, às 7 voltas, você vai falar: eu tô cansado? E depois das 7 voltas, você vai falar assim: eu andei demais. Eu vou descansar aqui fora e já eu entro. Essa não é a convicção que nós carregamos. Se o muro caiu, é a hora de entrar. Se o muro caiu, é hora de tomar posse. Se a resistência caiu por terra, é hora de acessar. Então, se não há mais impeditivo, se você já viu que a porta está aberta, se você já viu que o acesso foi liberado, se você já viu que o Senhor reverteu o cenário, já viu que nas suas multimanifestações o Senhor deixou uma porta escancarada para que você acessasse, está na hora de tomar posse da cidade. E eu declaro essa palavra com muita convicção, porque às vezes as pessoas elas vão se prender à religiosidade, e a religiosidade nunca vai levar ninguém a lugar nenhum. O que vai te levar a algum lugar é a constituição por intermédio do sangue de Jesus, é a intimidade numa oração, uma oração sincera e verdadeira, é a leitura da palavra e a constituição no seu espírito. E eu faço uma pergunta para finalizar:
Você tem fluído nas estratégias do Senhor ou forçado nas suas próprias estratégias? Porque na Quinta do Fluir, a pergunta que fica é essa: você tem fluído nas estratégias que o Senhor colocou, nos caminhos que Ele colocou, ou você tem tentado forçar nas suas próprias estratégias? Porque chega de bater com a cabeça no muro, chega de botar a culpa no Espírito Santo, chega de botar a culpa em Deus, às vezes por não querer validar os sinais. Nós se movemos pelos sinais, porque os sinais comprovam e constroem a estratégia do Senhor. E a estratégia do Senhor é um grande e poderoso fluir. Nós vamos fluir rodeando a cidade. Nós vamos fluir na unanimidade de uma única voz. Nós vamos fluir no acesso de muralhas que já caíram por terra e agora é momento de tomar a cidade. Nós não vamos forçar na nossa própria estratégia, porque nós estamos sendo constituídos com esse louvor poderoso. Em nome de Jesus. Então eu quero declarar aqui para você, faça sua oferta. O QR Code está aqui, o Pix está aqui. Não perca tempo, esse é o seu momento de intimidade com Deus, o seu momento de colocar no altar aquilo que é a sua oferta. Então, faça a sua entrega, faça os seus dízimos, faça aquilo que você precisa fazer, em nome de Jesus. E nós vamos ficar agora com um momento de oração, nós vamos ficar agora com um momento de louvor. Então, esse é o teu tempo, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós invocamos o teu nome. Invocamos a tua presença neste dia que se chama hoje. Senhor Jesus, mais um dia onde pela manhã suas misericórdias se renovam. Mais um dia onde podemos adorar a ti. Rendemos graças a ti. Ó Senhor Jesus, como é bom, Senhor Jesus, estar na tua presença. Senhor meu Deus. Sim, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali onde o Senhor ofereceu suas bênçãos e vida para sempre, para todos os seus. Senhor Jesus, nós louvamos, Senhor Deus, que nossos louvores possam ser cada vez mais altos para Ti, Senhor Jesus. Que a casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Temeis ao Senhor, casa de Sião, desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia, aleluia, Senhor Deus. Obrigado por suas misericórdias, Senhor Deus, em nossas vidas. Senhor, nós te amamos. Nós que estamos vivos e somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a nossa vida, para que a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Senhor Deus, se manifeste, Senhor. Nós morremos em nós a cada dia, Senhor Deus, para que a sua glória, para que o Senhor seja honrado, para que a sua glória seja manifesta em nossas vidas, para que a sua vontade seja manifesta em nossas vidas, Senhor Deus. Que o Senhor realmente se manifeste e dispense em nós, Senhor Jesus, em cada fazer do nosso viver diário, Senhor Deus, que nós possamos expressar a Ti, Senhor, expressar a Sua vontade, expressar aquilo que o Senhor é, Senhor Jesus, em nossos afazeres, em nosso viver diário, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por suas misericórdias que são perpétuas, Senhor Deus. Grandes são as maravilhas do Senhor. Senhor Deus, dá-nos sabedoria, Senhor Jesus, para o nosso viver diário. Dá-nos sabedoria para seguirmos em frente nas coisas do dia a dia, Senhor Jesus, com louvor, sempre com louvor, louvores altos e cada vez mais altos a Ti, pois Tu és soberano, Senhor Deus. Tu és soberano, Tu és Rei acima de todo Rei, Senhor Jesus. E nós Te adoramos, Senhor Jesus, Senhor nosso Deus amado. Como é bom louvar a Ti, Senhor Deus. Peço hoje, Senhor Deus, por todos os adolescentes, por todos os jovens, que o Senhor
realmente ilumine os caminhos, Senhor Deus, que eles possam realmente encontrar a luz da verdade, Senhor Deus, que possam ser alicerçados na sua palavra, Senhor Jesus. Livra-os, Senhor, de toda malignidade, livra-os de toda sedução desse mundo, Senhor Jesus, que possam querer levar para caminhos que às vezes parecem bons, mas nada mais são do que Mamon, do que Eros, do que o ego. Livra-os do próprio ego, Senhor Jesus, da soberba. Livra-os, Senhor Jesus, da alta performance, de querer mostrar algo para si, de querer construir um castelo para si e satisfazer as próprias vontades. Livra-os, Senhor Deus, que a sua verdade seja resplandecente na vida dos jovens, dos adolescentes, nas nossas vidas, Senhor Deus. Seja feita a tua vontade, Senhor Jesus, pois a sua vida é a única vida que existe. Tudo é criatura, tudo é criado, nada é novo nessa terra. Tudo que é vida é Deus. Nós respiramos, nós estamos louvando ao Senhor. Senhor Jesus, nós te bendizemos, nós te louvamos, Senhor Jesus. Exaltado seja o teu nome, para todo sempre, de geração em geração. Ó Senhor Jesus, nós invocamos o seu nome e exultamos a ti, Senhor Deus. Livra-nos de todo mal, Senhor Deus. Perdoa-nos pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, Senhor Jesus. Perdoa-nos da nossa alma. Ajuda-nos, Senhor, a nos esvaziar da nossa alma todos os dias, Senhor Deus. A nos livrar do velho homem, Senhor Jesus, para que possamos realmente viver em Ti. Viver esse caminho que escolhemos, que é o caminho do Senhor Jesus, que é o único caminho que existe, Senhor Deus, o caminho para as regiões celestiais. Sim, Senhor Jesus, abençoa-nos, Senhor Deus, que possamos seguir esse verdadeiro caminho rumo à sua glória, Senhor Jesus. Elevado seja o teu nome para todo sempre, ó Senhor Jesus. Sim, Senhor Deus, louvado seja por toda a eternidade. Com grande prazer e júbilo é que nós seguimos os teus mandamentos, não como uma lei, pois só Jesus pôde cumprir toda a lei, mas seguimos como uma reverência a Ti, Senhor Jesus. Seguimos a graça, a verdadeira vida, que é a vida em Ti, ó Senhor Jesus, que é a vida espiritual, pois somos espíritos, não pertencemos à carne, mas pertencemos ao Espírito, Senhor Deus. Se manifesta, enche-nos, Senhor, no seu Espírito, esse Deus triuno, esse Deus maravilhoso, esse Deus todo inclusivo. Enche-nos mesmo do Teu Espírito, Senhor Jesus, para que possamos manifestar a Ti, Senhor Deus. Que a cada passo, onde pisemos, onde coloquemos a planta dos nossos pés, que seja sentida a Tua presença, Senhor Jesus. Nós oramos, nós louvamos, nós te bendizemos para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentei-vos diante dele, com cânticos sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos, aleluia. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Celebrai com júbilo ao Senhor, em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentei-vos diante dele, com cânticos sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi
Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Aleluia! Entrai por suas portas com ação de graças e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Entrai por suas portas com ação de graças e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! De geração em geração a sua fidelidade. E a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Oh, celebrai com júbilo ao Senhor. Todas as terras servi ao Senhor com alegria. Todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. 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 Celebrai com júbilo ao Senhor. Todas as terras servi ao Senhor com alegria. Todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. 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 Aleluia! Salmos 9. Te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, e cantarei todas tuas maravilhas. Me alegrarei em ti, exultarei em ti, e a teu nome eu cantarei louvores. Te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, e cantarei todas suas maravilhas. Me alegrarei em ti, e exultarei em ti, e a teu nome eu cantarei louvor. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, e proclamar entre os povos seus feitos. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, e proclamar entre os povos seus feitos. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, e proclamar entre os povos seus feitos. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, e proclamar entre os povos seus feitos. Te louvarei, Senhor, de todo o meu coração,
cantaré todas suas maravilhas. Me alegrarei em ti, exultarei em ti, e a teu nome eu cantarei louvor. Salmo 149. Os fiéis louvam a Deus. Aleluia, aleluia. Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exulte no seu Rei, os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor, e o Senhor se agrada do seu povo, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor, sim, o Senhor se agrada do seu povo. Aleluia, aleluia, oh, oh, yeah, aleluia, aleluia, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor se agrada do seu povo, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor, sim, o Senhor se agrada do seu povo. Exultem de glória os santos, aleluia, aleluia. Na sua garganta estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos espada de dois gumes. E na sua garganta estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos espada de dois gumes. Na sua garganta estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos espadas de dois gumes. E na sua garganta estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos espada de dois gumes, porque Ele é o Senhor, e porque Ele é o Senhor, e o Senhor se agrada do seu povo, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor, e o Senhor se agrada do seu povo. Exultem de glória os santos, aleluia, 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 oh, oh, aleluia. Na sua garganta estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos espada de dois gumes. E na sua garganta estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos espada de dois gumes. Na sua garganta estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos espada de dois gumes. Na sua garganta estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos espada de dois gumes. Salmo 54. Louvarei, 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 louvarei o teu nome, ó Senhor, louvarei o teu nome. Louvarei o teu nome,
ó Senhor, porque é bom, porque é bom. Louvarei o teu nome, ó Senhor, louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor. E pa 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 na 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 na. E o Senhor é que me sustenta a vida. Pa 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 na 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 na. O Senhor é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. E louvarei, 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 louvarei. Aleluia!